Esta devoção está baseada no Salmo 54, versículo 2 a 4. Ó Deus, escuta a minha oração. Dê ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim. Homens implacáveis buscam a minha vida. Eles não colocam Deus diante de si mesmos. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é o sustentador da minha vida. Em sua ascensão, Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas, capacitadas pelo Espírito Santo, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. A palavra de Jesus ela foi cumprida. Os discípulos começaram a sua tarefa de testemunhar. No templo de Jerusalém, João proclamaram a morte e a ressurreição de Jesus. E em nome de Jesus trouxeram cura a um homem que havia sido coxo desde o nascimento. Ameaçados por seus ensinamentos, os líderes religiosos prenderam os discípulos e os levaram perante o conselho do governador. Depois de dar o seu testemunho, Pedro e João foram libertados e ordenados a parar de pregar sobre Jesus, uma ordem que eles não podiam obedecer. Reunidos com outros cristãos, os discípulos oraram pedindo ousadia no testemunho, lembrando-se do salmo que falava do ódio dos governantes, o ódio que eles tinham pelo Messias, por Jesus. Os reis da terra se puseram contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos 4:26. Jesus ele experimentou os eventos descritos no nosso salmo. Estranhos se levantaram contra ele. Homens implacáveis procuraram com sucesso tirar a sua vida. Os governantes, as autoridades religiosas da época tramaram a morte de Jesus. Acreditavam que, matando Jesus, estavam servindo a Deus. Mas, na realidade, eles não colocaram Deus diante de si mesmo. O Messias, o ungido do Senhor, rejeitaram também o Pai que o enviou. Jesus ele foi condenado à morte e enviado à cruz. No entanto, como os discípulos diriam mais tarde em oração, os homens implacáveis fizeram o que o plano de Deus havia predestinado a acontecer. Atos 4:28. Jesus ele cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado. Ele morreu na cruz como o sacrifício perfeito para pagar, expiar os pecados do mundo. A sua ressurreição também foi de acordo com o plano de Deus, um resultado conhecido antes da fundação do mundo. Os planos dos homens implacáveis não poderiam e não superaram o plano da salvação de Deus. A oração deste salmo é a oração do povo de Deus em toda parte. Em todo o mundo, os cristãos sofrem perseguição, à medida que estranhos se levantam contra os seguidores de Jesus. E homens implacáveis procuram, muitas vezes com sucesso, destruir o plano de Deus. Enquanto reis e governantes se unem contra Jesus, governos e líderes religiosos também se unem contra aqueles que seguem o Salvador. Mesmo onde para crer, para cultuar, para adorar a Deus, os cristãos também podem enfrentar o ridículo, o desprezo, o deboche pelas suas crenças e também pelos seus comportamentos. Oramos pelos nossos irmãos em Cristo, que diariamente enfrentam ameaças em seus lares, nas igrejas, nos empregos e também na vida. Com os irmãos cristãos, oferecemos ao trono de Deus a oração dos primeiros
Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que eles continuem a falar da tua palavra, com toda a ousadia. Atos 4:29. Diante daquele que não coloca Deus diante de si, nós também oramos. Eu coloquei o Senhor sempre diante de mim, porque Ele está à minha direita, não me abalarei. Salmo 16, versículo 8. Ó Deus, Tu que tem todo o poder, dá coragem para aqueles que sofrem por causa de Jesus e fazem deles testemunhas corajosas.